essa nova prisão, e a gente já vinha discutindo isso há muito tempo, essa suspeita de coação, de partir para cima de testemunhas, jornalistas, e que está levando agora ele à prisão mais uma vez com esse mandado autorizado pelo novo ministro do caso, o ministro do STF, André Mendonça. Como é que você faz uma avaliação desta nova situação e também nesse âmbito geral, desde que eclodiu esse caso? Bom, vamos lá. André Mendonça, ele assume o caso no lugar do Dias Toffoli e ele promete andar com o caso. A gente sabe que ele não vai conseguir andar com o caso completamente se não houver um consenso do STF, né, como um todo, que envolve alguma medida de proteção dos outros amigos ali que também estão envolvidos, maiormente o Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto. Mas o André Mendonça tem uma intenção que eu considero verdadeira em andar com o caso. Essa operação foi autorizada, né, ou seja, ele autorizou a Polícia Federal, a pedido da Polícia Federal, dado que haviam ameaças explícitas à integridade não só de jornalistas, mas de desafetos do senhor Daniel Vorcaro. Eu quero ver a lista completa de desafetos, porque quem estava falando do Daniel Vorcaro ali no final do ano passado não era tanta gente, não só Daniel Vorcaro e Fabiano Zetto. Havia Malu Gaspar, havia a equipe que hoje está no Metrópolis, do André Schauders, da Andresa Matais, e do ponto de vista político, havia eu que gravava vídeos. Eu até quero saber que esse meu nome está no meio, estou curioso para saber essa história toda. Mas vamos colocar assim as coisas em perspectiva. Se o Daniel Vorcaro realmente pagar pelos crimes e não pagar em conjunto com seus parceiros de negócios, imagino que ele vai delatar todo mundo, tá? O Daniel Vorcaro, no fim do dia, ele não tem nenhum grande compromisso em não abrir a boca. Pra gente entender, o José Dirceu não abriu a boca sobre o Lula quando foi preso. O próprio Palocci falava na delação, mas no fundo o Palocci não entregou ninguém. É diferente o caso de um empresário corrupto que organizava surubas para comprar o apoio dos outros. Ele não tem nenhum compromisso com nada e ele pode muito bem, se ele se sentir, vamos dizer, beneficiado por uma delação e do outro lado, se ele se sentir abandonado pelos amigos, ele vai delatar os amigos. Como, aliás, né, a gente pode olhar no próprio bolsonarismo, quando houve o julgamento do Bolsonaro, ele teve já general entregando, os caras abriram a boca rapidinho. Então, espera-se muito pouco do Vorcaro no sentido de proteção aos amigos. Logo, essa ideia de uma erupção vulcânica que você colocou, ela é muito concreta, ela é muito real. De fato, muita gente brasileira deve estar morrendo de medo. Morrendo de medo. E aí entra uma outra parte que eu acho que é importante colocar aqui, todo mundo quer trabalhar para ter uma espécie de um equilíbrio instável. Do tipo, se nada acontecer com o Vorcaro, não acontece nada para ninguém. E nada para ninguém que vai do governo Lula ao antigo governo Bolsonaro, passando pelo STF, governadores e prefeitos. Então, eles estão torcendo para não rolar nada. Só que se a Polícia Federal ficar cutucando, alguma coisa acontece. Se acontece para um, acontece para todos. Então, momentos de grandes tensões, assim. Eu imagino, momentos de grandes tensões, mas um caso, como o senhor citou aí, dois casos muito importantes, emblemáticos, né? A situação de Zé Dirceu, Palocci também, da própria investigação contra o ex-presidente, a condenação de Bolsonaro. Mas neste caso, a gente está falando justamente do banqueiro, do empresário, que, ao que tudo indica, vai sofrer punições muito graves. A gente tem essa expectativa. Na verdade, as coisas acontecem no país e aí tem vários subterfúgios. Mas, neste momento, se espera um Daniel Vorcaro com toda a punição rigorosa pelo que está acontecendo. Porém, essa aproximação dele não é apenas, né, com o executivo, o legislativo. A gente fala de várias vertentes, direita, esquerda, centro, e também dentro, indícios fortíssimos, né, de uma aproximação promíscua no próprio STF, falando aí de ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Como acreditar que isso, mesmo que ele abra a boca, isso vá realmente ter uma punição, se é que vai acontecer alguma delação e que se as pessoas tenham, a gente fala sempre em suposta, né, essa problemática. Como é que acreditar nisso? Que isso vai gerar alguma coisa e alguma mudança nesse país, quando a gente já tem exemplos antigos de que as coisas aparentemente acontecem, mas depois são refeitas? Olha, falando agora desse ano de 2026, porque o jogo pode mudar muito havendo um presidente da República diferente em 27, porque aí as relações de poder, a correlação de força entre poder executivo, judiciário e legislativo muda. Mas no cenário agora de 26, todo mundo realmente trabalha para ver essa pizza. Por exemplo, quando afastaram o Toffoli do caso, eles afastaram ele com o seguinte objetivo: o Alexandre de Moraes articularia, junto com o Senado, um abafa em qualquer ideia de CPMI que envolva isso, e uma abafa até na operação, do tipo, some com essa história,
Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Do tipo, perde o espaço do Toffoli aí no caso. Beleza, a Toffoli deu ruim aí pra você. Um ou outro sofre um pouco, mas no geral todo mundo escapa. O plano era esse. Entretanto, esse tipo de coisa, uma investigação, ela é como se fosse um ser vivo. Ela tem desdobramentos que ninguém consegue controlar. Esse é o desdobramento de hoje, ninguém consegue controlar. A partir do momento que a imprensa se sente ameaçada e coagida por, vamos dizer, um grupo de gangsters, que era o caso do Vorcaro, isso tem outras implicações, porque mexeu com a imprensa não está envolvida no caso. E essa é uma coisa boa. A imprensa está, vamos dizer, contrária ao Daniel Vorcaro, e a imprensa quer pegar. Isso inclui, inclusive, a Rede Globo. Outros que estão, basicamente, muito indignados com essa história são membros do sistema financeiro. Então, de um lado, a gente fala, bom, beleza, o STF quer proteger. Só que não é que agora tem a direita contra o STF. Não, a gente está falando de banqueiro, a gente está falando de Rede Globo, a gente está falando de praticamente todos os grupos de mídia no Brasil. Todo mundo está começando a ficar cansado disso. E isso também é ruim para os negócios, no sentido de que o Brasil perde qualquer credibilidade, porque não há mais, se nada acontecer, não há mais o famoso rule of law. O Brasil não tem, vamos dizer, um sistema jurídico minimamente previsível. Então, eu acho, eu não quero ser otimista aqui, mas eu acho que, vamos dizer, eles não têm como controlar muito esse processo. Isso que está saindo hoje gera uma prisão nova do Vorcaro, e uma prisão nova do Vorcaro gera novamente o medo da delação. Isso é muito instável. O primeiro que ele delata pode abrir a delação de vários outros. Basicamente, vou dar um exemplo. Se ele delata o Ciro Nogueira, vou dar um nome bem claro. Delatou o Ciro Nogueira, se o Ciro Nogueira abre a boca, cai a República. O Ciro Nogueira tinha negócio de todo mundo, inclusive com o ministro do STF. Então, é muito instável. Eu tendo a achar que é muito difícil segurar essa instabilidade. Eu tenho um pensamento muito parecido com o Renan sobre esse caso, porque como envolvem muitas pessoas com poder fortíssimo, como eu disse, executivo, legislativo e dentro do Supremo, eu só acreditava mesmo tendo aí uma participação ativa da imprensa, como aconteceu lá nos anos 90 com o caso Collor, Pedro Collor delatando, e também o próprio Mensalão, que foi uma entrevista de Roberto Jefferson à Folha de São Paulo. A Lava Jato também. A Lava Jato a imprensa cobriu, não podemos negar. Cobriu, mas trazer esse fato, trazer o algo novo, né? Porque ali foi uma disrupção mesmo, né? Com o caso do Pedro Collor e também com o Roberto Jefferson. Poderia ter... Vamos segurar um pouquinho, vamos fazer... Ali não, aí vem alguém falando, não, eu fiz isso, eu cometi, e agora vai aparecendo essas coisas dentro da própria empresa, porque senão eu não tinha muita esperança de que isso fosse ter uma evolução. Posso te falar, assim, conversando com jornalistas envolvidos, conversei com muita gente do mercado financeiro, há um interesse muito grande por parte dos grandes bancos brasileiros e por parte dos grandes grupos de mídia brasileiros em andar com isso. Todo mundo sente que a coisa cruzou muitas linhas. Muitas linhas. Sabe por quê? Há uma elite no Brasil. A gente não pode fingir que não existe uma elite. A elite passa pela Rede Globo naturalmente, passa por grandes membros dos bancos brasileiros, da elite paulistana e uma parte da elite do Rio de Janeiro, com certeza. Essa elite sente que manda assim. O Vorcaro, ele foi um intruso na elite. Ele foi um intruso e foi um intruso muito rápido. E ele entrou rápido e ele bagunçou aquilo muito rápido e bagunçou os negócios deles muito rápido. Aí você fala, Renan, seja claro, vou ser bem claro. O Vorcaro atrapalhou os negócios do Banco Itaú. O Vorcaro invadiu a seara do banco BTG Pactual. Ninguém faz isso impunemente no Brasil. E aí você começa a mexer com os elos e conexões. Ao mesmo tempo, todo mundo começa a perceber, nossa, tá todo mundo comprado. E aí, mesmo dentro dessa elite, já existe algum senso de responsabilidade. Algum, é mínimo o senso, mas existe algum. E ela começou a tomar lado. Então, há um bloco na elite que começou a brigar com outro bloco. É o famoso guerras entre elite. Guerras nas elites, existem muitos termos. A gente falava em guerra em Roma. É uma guerra que havia na elite romana. As guerras palacianas que a gente sempre fala, que existem em filmes históricos e tal, são guerras que existem entre membros de facções diferentes da elite. Hoje a elite brasileira está dividida. Isso é uma notícia boa, porque a gente tem que se aproveitar dessa briga, botar eles para brigar e quebrar quem está, vamos dizer, gerando maior dano hoje pra gente. Uma provocação. O senhor acredita que todo esse cataclisma estaria acontecendo dessa proporção se ainda tivesse acontecendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou agora não tem mais Bolsonaro, já está preso mesmo, não precisamos mais dessa... Porque muitos falam essa situação, né? Tô pensando, agora... uma pergunta boa. Tô pensando. Porque assim, se for pensar no Alexandre de Moraes, em alguma medida o Alexandre de Moraes perdeu a utilidade histórica dele.
que era, na cabeça de muita gente, prender o Bolsonaro. É nesse ponto que muitos falam. Agora, essa utilidade acabou. Essa utilidade acabou, então ele se torna descartável. Tá à deriva. E ele não quer se tornar descartável. Porque uma regra básica da política é quem acumula poder não quer abandonar o poder acumulado. Né? Regra básica. Se ele acumulou poder, ele não vai querer abandonar o poder acumulado. Então, como é que ele vai fazer? Né? E como é que ele vai lutar? Sim, ele acumulou poder e aí aparecem contratos, ou seja, ele estava agora vivendo as delícias do poder. E agora esse poder está sendo questionado. Então, eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque, em grande medida, todo esse poder acumulado pelo Alexandre de Moraes, no período em que o Daniel Vorcaro também cresce. Não que as duas coisas sejam diretamente relacionadas, mas foi o mesmo período. E eu acho que é um período que tem a ver muito, a meu ver, com a queda da Operação Lava Jato, com o fim da prisão em segunda instância e com a hipertrofia do STF. Que aí, nesse momento, todo mundo visa, se eu tenho relações políticas com o STF, 1, eu não vou preso, 2, eu faço negócio, 3, eu posso até envolver os casos do STF nos negócios. E aí virou a farra que a gente vive hoje. Então, eu acho que essa fraqueza do Alexandre de Moraes tem a ver, sim, com a falta de função. Foi uma boa observação, acho que você trouxe um ponto interessante mesmo.